Partiu aí para o desespero o senhor Donald Trump, ó, para desespero do Trump e também da imprensa brasileira, que sempre apoia os Estados Unidos, mesmo quando tem um governo nazista lá. E vamos dizer, é nazista mesmo. 10 pessoas sentadas numa mesa e se senta um nazista e ninguém se levanta, então tem 11 nazistas sentados numa mesa. O Elon Musk fez um gesto nazista, ninguém se levantou da mesa que estava ali, todos continuaram apoiando o Trump ali, os trumpistas. Então são todos nazistas, apesar aí da Rede Globo negar isso. O que aconteceu foi o seguinte: o Trump deu aí um recuo forte aí contra a Colômbia, que foi noticiado pela imprensa brasileira como o oposto. O Trump estava enviando imigrantes que estão ilegais nos Estados Unidos para os países da América Latina algemados. O presidente da Colômbia falou: eu não vou aceitar pessoas algemadas. E mandou o avião voltar. O Trump então gritou, bufou, falou: eu vou aí cancelar vistos dos altos oficiais colombianos, eu vou aí colocar tarifas de 25%, semana que vem essas tarifas vão aumentar para 50%, e agora eu quero ver. E aí o presidente da Colômbia falou: pois bem, eu também vou mandar os estadunidenses que estão indocumentados aqui na Colômbia, eles vão ter que ir para a imigração e também vão ser expulsos, e eu também vou colocar tarifa em você. Vamos ver agora. Aconteceu que o Trump aceitou enviar os colombianos sem algemas. Chegaram os primeiros colombianos hoje de manhã e eles chegaram sem algemas, tiveram até lanchinho. Olha só que coisa. Então a Rede Globo fala: olha, o presidente da Colômbia recuou. Mas recuou no quê? Ele conseguiu exatamente o que ele queria. Para quem não sabe, um país é obrigado a receber seus imigrantes. Mas, se não tiver um acordo para que esses imigrantes sejam algemados, os Estados Unidos não podem algemá-los, o Trump queria algemá-los, não, no fim, ele voltou atrás. Muitos perguntam: mas Thiago, por que o Lula não fez igual? Para quem não sabe, o senhor Jair Messias Bolsonaro, lesa pátria, assinou um acordo com o governo Biden em 2021 de que brasileiros poderiam ir algemados. Então, o Donald Trump, obviamente, ele foi descumprindo o acordo porque os brasileiros chegaram algemados. Deveria ter sido tirada a algema assim que pousasse o avião, e eles chegaram algemados. Mas, fora isso, o governo Trump não fez algo ilegal. Olha só que coisa, porque o Bolsonaro permite que brasileiros vão algemados. A Colômbia não tem esse tipo de acordo, por isso o presidente da Colômbia peitou o Trump. O que acontece é o seguinte: logo depois disso, aí foi uma coincidência do destino, os Estados Unidos sofreram aí a pior derrota das últimas décadas, que foi o fato de que empresas estadunidenses perderam $1 trilhão em um dia na Bolsa de Valores, depois que uma empresa chinesa de inteligência artificial conseguiu resultados pelo menos 20 vezes melhores do que resultados por investimento, do que as empresas estadunidenses, com um investimento infinitamente menor e com muito menos poder de processamento, sem usar os super chips de uma empresa estadunidense chamada NVIDIA. A empresa chinesa DeepSeek, de inteligência artificial, conseguiu aí resultados expressivos. E olha, isso foi logo depois do Trump anunciar $100 bilhões, podendo chegar a 500 bilhões para desenvolver inteligência artificial. Esse anúncio aí do Trump já foi para o espaço, tá? Pois bem, eis que o Trump saiu e virou as armas para os BRICS. O Trump anunciou aí sanções, tarifas. Ele não conseguiu com a Colômbia, alguém acha que ele vai conseguir com o BRICS. Pois bem, o Trump, vou mostrar aqui um trecho, está em inglês e desculpa colocar nazista, bandido na sua tela, mas é importante aqui ver o que o Trump fala e depois o que ele faz, para você ver a diferença de discurso. É porque se você tentar se informar pela Rede Globo, você, por exemplo, ia sair achando que o governo da Colômbia recuou com os Estados Unidos. Teve uma analista da Globo, analista que chegou a falar: o recuo da Colômbia foi tão rápido que a gente vê que a economia vale muito mais do que a retórica. Ele conseguiu exatamente o que ele queria. Exatamente o que ele queria. Ele conseguiu. Quem recuou, quem mandou todo mundo sem algema, foi o Trump. Aí o Trump resolveu aí falar contra o Brasil, Índia e China. Você pensa, 3 países do BRICS. Só não falou contra a Rússia, porque ele tá querendo ser amigo do Putin, então ele não vai falar da Rússia. Mas falou dos 3 aí, dos 3 outros maiores do BRICS. Com vocês aí, o bandidão. Outside countries and outside people that really mean us harm. They mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India, and Brazil, and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer, because
Ele fala que China, Índia e Brasil, 3 países aí do BRICS, são países que impõem muitas tarifas aos Estados Unidos e que ele não vai mais deixar isso acontecer e que vai ser America First, Estados Unidos primeiro. Pois bem, ele não está falando eu vou colocar sanções contra a China, Brasil e Índia com todas as palavras, com todas as letras, mas ele está falando, olha, eles têm muitas tarifas aos produtos americanos, então a gente vai começar a fazer o mesmo com eles. Será que vai? Pois bem, lá atrás no governo Bolsonaro, o Trump falou a mesma coisa e ele colocou tarifa sobre o alumínio brasileiro. Na época, o presidente era o Bolsonaro, ele falou que o Trump tem que proteger os interesses da indústria dele. E não fez nada, deixou por isso mesmo. Ficou o Bolsonaro com uma promessa que o Trump, segundo o Bolsonaro, o Trump nunca confirmou, o Trump ia convidar o Brasil para entrar na OTAN. Aí é uma questão aí de geografia. A OTAN é o tratado aí dos países do Atlântico Norte, Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. Você olha o mapa e o Brasil está no Oceano Atlântico, mas o Brasil está no hemisfério sul. Não tem como o Brasil entrar na OTAN. Não tem, o Brasil está no sul, não está no Atlântico Norte. Mas o Bolsonaro estava ali acreditando nisso e deixou o Trump taxar o alumínio do Brasil. Agora o Trump fala aí sobre tarifas, olha só, o BRICS, tudo mais. Isso aí, logo depois de perder $1 trilhão aí. E olha, é mais do que uma perda de $1 trilhão, porque aqueles 500 bilhões de dólares que ele prometeu em investimento, esqueça! Ninguém é maluco de pegar o seu rico dinheirinho e investir em empresas que são um lixo tecnológico perto da empresa chinesa, porque cada centavo ali de dólar que alguém investir nas empresas estadunidenses está jogando no lixo, porque foi provado que essas empresas estavam mentindo para os investidores, dizendo que era necessário um poder de processamento de dados super, hiper, mega, ultra revolucionário, que é o chip novo da NVIDIA, e super caríssimo, muito caro. E aí os investidores estavam investindo centenas, dezenas de bilhões de dólares cada investidor no desenvolvimento da inteligência artificial. Chega uma empresa chinesa com apenas 5 milhões e meio de dólares, treinou a sua inteligência artificial e conseguiu resultados melhores. Aí você fala, peraí, os investidores vão investir na China. Então, a perda foi muito maior que $1 trilhão aí. Também foi a perda do anúncio do Trump e outras perdas. Pois bem, eis que o Trump, na fala dele, ele vai para cima do BRICS. Mas na ação, que é o que o cara assina, é o que fala, é o que vale, né? O que vale é o que está assinado. O Trump acaba de impor tarifas a Taiwan. Taiwan, para quem não sabe, é aquele país que o Biden estava tentando fazer brigar com a China. Taiwan é parte da China, mas tem um governo autônomo, um governo diferente do governo chinês. Taiwan tem ali um governo que é bem subserviente aos Estados Unidos. E o Joe Biden estava tentando fazer uma guerra da China com Taiwan. Inclusive, um dos encontros do G7, isso foi notoriamente dito por todas as partes ali, foi um encontro